opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos acompanha pelo YouTube ou que nos ouve pelo seu agregador de áudio favorito. Tudo bem com você? Eu sou a Luíse, do Instagram e do TikTok Amara Literária. Falo de Florianópolis, Santa Catarina e, como você deve saber, aqui no Hemisfério Sul, setembro é o mês da primavera, a estação das flores e da renovação, e também a minha favorita, porque além de cair no mês do meu aniversário, né? Então, assim, é claro que eu não perdi a chance e nem a pauta, né? Porque a gente tem que aproveitar toda a oportunidade de pauta para vir aqui. Exato. E para a gente indicar, então, livros que combinam com a primavera, que tem a vibe da primavera, e também responder a uma tag literária original que a gente acabou de montar, porque somos dessas e porque eu não achei nenhuma outra legal na internet. Então, para me ajudar nesse desafio e bate-papo, está aqui, e nas indicações de livros, é claro, está aqui minha amiga e companheira de podcast que não gosta da primavera, dona Thaís. Olá, Thaís, tudo bem? Olá, eu sou a Thaís, tenho 34 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo. Eu fazendo as contas para ver quantos anos eu tenho, foi melhor agora, tá? Porque eu já me perdi, eu tô perdida, não sei nem o que tá acontecendo. Galera, em minha defesa, não é que eu não gosto da primavera, eu acho linda as flores. Estava conversando com a Luísa agora mais cedo, porque aqui no meu país, Três Rios, eu descubro que a primavera tá chegando porque os ipês começam a florir, né? Lindo. Porém, entretanto, todavia, primavera para mim é sinônimo de morrer cozida de calor e esturricada porque a umidade do ar está baixa. Inclusive, semana passada eu tomei 2 sustos com aquele toque de emergência da Defesa Civil, que ele toca em todos os celulares. O meu celular ele fica no silencioso eterno, né? De repente, meu celular começa a pitar como se fosse o Armagedon. Aí eu falei, o mundo está acabando. E era estado de emergência por causa da umidade do ar, pedindo, pelo amor de Deus, pra gente se hidratar para não morrer. Sem contar as queimadas, porque começa as queimadas, né? Já tá queimando por tudo que é canto. Então, assim, não é o mês mais divertido, não é a época do ano mais divertida para mim, muito pelo contrário. Primeiro que começa o calor, eu odeio calor, e fica muito calor. E além de calor, fica... E não tá chovendo ainda na primavera, vai chover só no verão. E aí a gente quase morre, todo mundo aqui. Mas, assim, na teoria, a primavera é uma estação muito legal. Na teoria, porque na prática, para mim, odeio. Não, aqui em Floripa tem primavera. E é o momento em que os moradores têm que aproveitar para ir para a praia também, porque no verão fica impraticável. Assim, o trânsito, né? Todas as praias contaminadas. Então, primavera é o momento de você aproveitar para ir para a praia. Então, eu gosto. Mas antes da gente começar, então, fica os lembrete para você seguir, comentar e dar sugestões de pauta lá no nosso Instagram, no @LitSemFrescura, @LTSemFrescura, e também para participar das nossas lives aqui no YouTube toda terça-feira, às 8h30 da noite. Lembrando que está chegando aí a maratona de Halloween em outubro, então a parte mais legal. Não, eu tava comentando com a minha mãe que eu, assim, tá difícil pensar em qualquer outra coisa que não seja livros de terror. Então, esse mês tá muito difícil. Porque eu só tava pensando em livros de terror, assim, e aí não dá pra queimar a pauta antes de outubro, né? Então fica complicado, né? Em todo caso, nos acompanhe, né? Quem estiver aí ouvindo no tempo certo. Em outubro a gente vai ter, então, muitas entrevistas, muitas coisas legais aí acontecendo. Também a maratona rolando. Quem quiser participar, nos chama lá no DM, que a gente mandou o link do grupo. E você também pode nos seguir no seu agregador de áudio e assim você é notificado quando os episódios novos vão ao ar. Também pode nos apoiar em apoia.se/literatura sem frescura e nos ajudar com R$10 a continuar nosso projeto. Dados os recados iniciais, eu te pergunto, Thaís, o que você está lendo? Nada. Olha, gente, tá difícil minha vida, viu? Tá difícil minha vida, só tô pensando em dormir e existir. Não, mas ó, eu terminei sábado
O Serpentes e Serafins foi favoritado com toda certeza absoluta. Que livro bom. Não esperava menos do Enéas. Tinha certeza que ia ser um livro bom. Ele foi totalmente diferente do que eu pensava que ele ia ser. Uhum. Ele tem muito mais a ver com questões... Ai, é muito diferente, galera. Me prometeram uma road trip que não tá tendo. Porém, é muito melhor. É muito melhor. A gente... E mais uma vez... Como já é de costume, meu personagem favorito é Satanás. É isso, tá bom? Satanás! Eu comecei a ler a parte dele hoje de manhã e eu tava, não. Mais uma vez, o melhor personagem vai ser o demônio. Cara. Aí depois, porque a Thaís fica falando que ela só gosta dos demônios. Eu tenho culpa que o povo escreve o demônio mais legal. É verdade. Não tem como. É porque é uma visão totalmente diferente, a lá, Enéas, da visão católica. Cristã. Temos um anjo, temos um demônio que vão conversar com o nosso personagem principal. Porque eles precisam dele para ajuda dele para Deus voltar. Bem Supernatural. Deus vazou. Entendeu? Mas é muito legal. E eu achei assim, primeiro, que faz todo sentido das coisas que ele fala, tá? Uhum. A gente sabe que o Enéas tem uma bagagem ampla em relação a religiões. Eu fico entendendo as referências, eu fico, Enéas. Tô sabendo. E é muito bem escrito. Meu Deus do céu, como é bem escrito. Vai escrever bem assim, lá na puta que pariu, né? Acho que ele escreve muito bem escrito. É muito bem escrito. Meu livro tá todo marcado. Tem uns 1000 post-it. Enfim. E o final é maravilhoso. Eu amei. Não, o final chama Juízo Final. Eita! A Lu tá curiosa, precisa ler. Sério, é muito doido, assim, né? E é tanta referência. E ao mesmo tempo, hoje, no intervalo meio-dia, tipo, eu li 5 páginas. E parecia que eu tinha lido, assim, 100 páginas, né? Mas não no sentido ruim, assim, no sentido de muito conhecimento, sabe? Tipo, que fluíram super rápido, mas que era muita informação. Que era daquela parte que ele tá na caverna, sabe? Nossa, muito louco, assim, muito louco. E toda uma história do natural do mundo também, assim, muito, muito maluco, né? Do nada Darwin, você tá. Muito... É bem surpreendente mesmo. E agora eu vou voltar pro vilão, né? Porque eu tinha começado já, Aprendiz de Vilão. Aliada. Meu Deus do céu, já me perdi qual que a gente tá. E eu já tô com 85 tipos de medo, porque o próximo é adversário do vilão. Gente, eu tô um pouco assustada também. Passada, chocada. Esses dois brigando, do nada. Ai, meu Deus. Não façam isso comigo. Não façam isso comigo. Mas é isso, não tô vendo mais nada, porque não tá dando tempo. Não. No final de semana, eu terminei o Jogo do Anjo, até que enfim. Amém. E mais uma vez eu surtei com aquele final frenético e Thaís, eu não lembrava de nada. Eu tava assim, completamente chocada mais uma vez com o Zafon e com o Davi. Eu não li, eu nem comecei. Tu nem começou, né? Tô devendo. Mas, meu Deus, eu fiquei assim, gente, como que eu posso ter apagado da mente tudo isso que aconteceu? Mas maravilhoso, né? Nossa, me surpreendi mais uma vez. Tal qual Dory, assim, se surpreendendo nas coisas. É a parte boa de você reler livros favoritos. Você esqueceu de quase tudo, porque o tempo passa, né? E daí você se surpreende e ama mais uma vez. Mas assim, aí eu tô na saga pra terminar todos os livros do Scooby. E aí eu descobri por que a matemática não dá certo. Por que a matemática não é meu forte. Porque eu terminei um livro e comecei 2. Não tem nem desculpa pra dar. Não tem nem desculpa. Não, eu tenho uma desculpa. Defender, né? Não dá. Porque eu precisava de um livro para ler no Kindle. Aí, assim, não tenho nenhum livro que eu esteja lendo que eu tenha no Kindle também. Aí eu fiz o quê? Eu assinei o Kindle Unlimited e baixei Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes. E comecei a ler no meio do baile que eu tava.
E agora eu estou completamente viciada nesse livro, Eu Vejo Kate, porque tem um serial killer que já morreu e ele é fantasma e ele é um dos pontos de vista do livro que tá contando a história. Amei. Eu já amei. É maravilhoso. Não, tu vai amar. Eu tô lendo assim, só pensando, meu Deus, Thaís vai amar esse livro quando ler. Thaís vai amar esse livro. Porque daí tem esse psicopata aí, que já foi de arrasto e tá contando a história. Aí tem a escritora que resolveu, né, escrever sobre ele, é por isso que ele começa a se ligar com ela, né? E porque ele quer ver no que vai dar, porque ela quer escrever a biografia dele, assim, ela tá de Bundy. E aí também tem um ponto de vista de um dos investigadores do FBI, que era um profiler, né? Que foi que ajudou a pegar ele. E, enfim, daí eles estão nessa lance de biografia, vai surgir um copycat, que é um imitador dele. Tá. E aí eu tô surtada. Eu já tô em 55% do livro, porque eu não preciso dormir, não preciso fazer mais nada na minha vida, só preciso de respostas. Só respostas. É isso. E aí eu comecei um outro também, e eu tô com medo. Eu tô com um certo medo de me dar... Quando chegar outubro, eu já estar saturada de livros de terror. Por isso que eu não tô lendo nada de terror esse mês, Luiz. É assim que funciona. Pois é, mas eu, assim, estou sendo... Queimando a largada. Vai dar merda. Estou sendo inocente mais uma vez, estou sendo trouxa mais uma vez. Mas eu comecei O Diabo Cobre Seu Preço, do André Braga, porque é leitura coletiva, eu entrei no grupo para fazer parte da leitura coletiva, e eu tenho livro físico, mas eu li só um capítulo, só que um capítulo tem 36 páginas, o primeiro capítulo. Nossa! Sim, é grandinho, porque daí dá uma introdução para toda a história, assim. E eu já fiquei chocada, passada, porque aconteceu, estou um pouco assustada também. E aí é isso. Então, e daí hoje eu voltei a pegar Serpentes e Serafins também, porque eu quero terminar essa semana. Mas assim, a minha conta realmente não dá muito certo, porque eu termino um livro e começo 2, né? Aí nunca baixo o número do Scooby. Mas boas leituras, estão sendo boas leituras. E que não tem nada a ver com primavera. Não. E aí a gente vai para a nossa pergunta. Você gosta de combinar essas leituras com o momento ou com a estação, por exemplo, agora na primavera, Thaís? Gosto no Halloween, porque aí tem tudo a ver com o meu clima de calor. Em outubro, outubro tá igual setembro. Aí faz mais sentido para mim, porque é terror, ódio, destruição. Gente, vocês me aguentem reclamando do calor agora até maio, tá? Vocês me aguentem, porque agora sou só eu na base do ódio. Meu Deus, como eu odeio calor. Como eu odeio calor. Imagino, sim. Mas eu gosto, dependendo do que for. Natal, eu gosto de ler Natal, coisas de Natal. No Halloween, eu gosto de ler coisas de Halloween. No inverno, eu gosto de ler coisas de inverno. Sabe? No verão, eu tenho ódio. Eu gosto bastante. No inverno, eu gosto. Não, o verão eu não tenho tanto ódio quanto a primavera, como eu disse. A primavera, ela me deixa com mais raiva. Porque no verão chove. E eu gosto de dias chuvosos. E dar uma amenizada, entendeu? E no verão é férias. Aí férias é uma coisa que me deixa feliz. Então, é legal combinar livros de férias com as férias. Entendi. Com as estações que ficam um pouco difíceis. Sim, com as estações eu fico um pouco difícil se não for inverno. Que lindo episódio de primaveril em plena primavera. Pois é, estamos temáticos. Agora, dessa vez, não deu certo. Mas Thaís tá reclamando que lá que em Votu não tem primavera, só tem calor. Tem calor. E falta de umidade no ar. E a gente morrendo, cozido. Mas eu ia comentar que na primavera eu tenho um pouco mais de dificuldade. Porque, assim, setembro, que seria o momento ideal para ler, assim, uma coisa mais primaveril, eu faço já a escolha do livro de aniversário, né? Que eu escolho algum livro que eu queira muito. Não dá certo todo ano, mas às vezes dá certo. Tipo, deu certo agora com Guerra, Adorável Guerra, que eu consegui ler em setembro. E aí não tem tanto clima de... Não tem clima de primavera, que ele tem meio que um clima meio frio, assim, né? No meio da guerra lá ainda. Enfim. E apesar de ter romance. Mas no inverno, eu acho que o inverno é o que eu consigo mais combinar. E também lembro que quando a gente fez o episódio, eu tava com todos... esse combina muito com o inverno. Esse combina...
absolutamente todos os livros achando que combina com inverno. E com verão também tem mais facilidade, porque, tipo, eu sempre acho que fantasia combina muito com verão. Não sei porquê. Assim, a Roda do Tempo combina com verão, não sei porquê. Acho que por causa de férias também. E que eu nem tenho, né? Mas eu tenho recesso de 15 dias, então eu sempre quero. Ou, enfim, livros que se passam na praia, alguma coisa essa pegada verão. Mas eu acho legal a ideia de combinar livros mais floridos aí, mais leves e tal, apesar de não fazer sempre. Mas podemos tentar. Ó, a Stephanie falando sobre. Boto real é primavera derretendo, inverno com frio e calor, outono com tempo quente e seco e verão com fogo do inferno ao meio-dia na rua. Eu amei. A gente pode ter a experiência lendo 13 Rios, ou VHS, DVD, 1618. Que as daquele jeito lá. Exatamente. Foi muito bem. Os personagens é muito bom. O César soube exatamente como descrever, entendeu? Quando eles falam, eu sempre fico imaginando a Thaís. Tem aquela parte que acho que em 1618, que é o Diogo, né? Que ele fala que sai na rua e que já tá com tipo, suor na camiseta, sabe? É isso. Que loucura. Enfim. Agora... tá. Qual ou quais livros você imediatamente pensa em primavera? Que tem o cheiro e sabor dessa estação, Thaís? Bom, o primeiro que me veio à cabeça, porque eu penso em primavera, eu penso em flores. Foi o Antes dela Partir, da Flávia Tironi, é uma autora nacional. É uma história que eu gosto muito. E a personagem principal tem uma floricultura. Então, para mim, ele sempre vai ter cara de primavera. Não fui a pessoa piegas e coloquei é assim que acaba. É assim que acaba. Essa aqui é mais legal. É assim que acaba. É assim que acaba é bom, mas é pesado. Não que esse não seja, começa com a morte, né? Primeiro capítulo, a gente tem a morte da personagem. Que vai ser o fio condutor de toda a história. Mas eu gosto muito dessa história, porque a Judy tem uma floricultura, que era do pai dela, que enfim, ela cuida e ela conhece a personagem principal antes dela morrer. Nessa floricultura, elas ficam amigas e tudo se passa nessa floricultura. E aí eu sempre penso em flores quando eu penso nesse livro. Aí falou primavera, flores, aí não teve como, entendeu? A ligação que eu faço na hora, assim, é com esse livro. Inclusive, gente, é um livro muito bom, viu? Eu acho que tem no cu. Então, agora você falou, eu lembrei mais uma vez que eu preciso ler esse livro. Toda a vida que você recomenda, eu sempre fico com vontade de ler e depois eu acabo esquecendo. Sou muito relapsa com os... Antes de ela partir. Tá no Kindle Limited, disponível. A capa, inclusive, tem uma rosa, é uma capa marrom com verde, coisa mais linda. E tá disponível no Kindle Limited. Quem tiver, gente, aproveita. Oh, God. Acontece. O livro, na verdade, a autora que eu imediatamente associo com primavera, eu não sei como era a minha vida antes de conhecer Emily Henry, porque eu sempre que tenho alguma pergunta, assim, eu consigo associar algum livro da Emily Henry, que é de romance. E para mim, com primavera combina muito. E aí eu trouxe o Nem Te Conto. Não é o Nem Te Conto. É o Uma Vida e Tanto. Olha, essa tem ainda uma cara, assim, sim, laranja, tudo laranja. Aí eles também estão... Mas, na verdade, eles estão meio que no calor, porque a personagem tá de saia. E aí enfim, a pessoa que ela tá competindo, sabe? Que a gente nem suspeita que vai ser par romântico dela. E aí, uma hora fala, nossa, mas você sempre tá de saia. Porque eles estão na Geórgia e é bem quente lá, e ela é natural de lá, e ele sempre tá todo arrumadinho, tipo, com calça, uma camiseta de botão, assim, e ela só imagina que ele deve tá morrendo de calor. Mas eu imagino com a primavera, acho que por esse ar alegre que tem, assim, porque a personagem principal, ela é bem pra cima, assim, bem alegre, bem feliz, assim, a princípio, né? Depois a gente vai conhecendo os problemas dela, né? Mas ela sempre tenta parecer melhor do que está. E aí, porque na infância dela, a irmã dela teve câncer.
E aí, então, ela era a pessoa que tinha que sempre estar bem, porque, tipo, os pais já se preocupavam o suficiente com a irmã, né? E ela também. Mas ela tem essa vibe, assim, alegre e também fofoca e tal, assim, é um livro que você vai lendo, assim, gostoso, sabe? E Amy Henry, assim, na dúvida eu vou chutar, mas eu acho que também eu vou usar ela no... Se a gente fizer um livro para verão, eu também usaria, porque a gente tem uma leitura de verão, né? Sim. Ah, a Lu falou que tá pensando em ler no pós-Halloween. É bem legal, eu acho que você ia gostar, Lu, também. E aí a gente agora vai para a nossa tag original, sem frescura. Começando com o primeiro, Cores de Primavera, o livro mais colorido da sua estante. Tive problemas, porque eu tenho muitos livros coloridos na minha estante. Se for te pegar os livros coloridos, eu tenho muito livro colorido. Aí, só para concordar com a Tamires que falou ali mais cedo, eu vou pegar um livro colorido e bonito, e ele vai ser um livro de psicopata. Esse aqui é o Belly Gunness, do Lady Killers Profile. Tem uma coleção da Dark, né? Olha esse corte amarelo. Nossa, que lindo! Eu preciso dos outros dois, eu só tenho esse aqui. Fica a dica, galera, de presente. Mas assim, a hora que você abre ele é lindo, todo colorido. Tem umas coisas de morte? Tem. Só um leve detalhe, entendeu? Aí, para não ficar feio pro meu lado, eu peguei o guia de lésbicas na escola católica. Gente, porque ele é muito lindo e colorido. Isso aqui é uma jacket. Isso, 10-0 para jacket. E aí a capa dele é toda florida, ó. Entendi. Que bonito. Ele encaixa aqui dentro. Então, da Sonora Reyes deve ser, né? Ela deve ser mexicana. E... Veio pela tag esse? Ou não? Não, esse aqui é Dark Side. Nossa, eu perdi esse lançamento. Perdeu? Esse é Dark Love. Eu não li ele ainda, mas ele é maravilhoso. Ó, presta atenção na sinopse. Uma história sobre amor, coragem, identidade e pertencimento. Yamile Flores prefere se destacar pelo seu delineado impecável, mas na escola católica em que estuda, que aliás é muito branca e muito rica, ela é mais conhecida por ser uma das poucas alunas mexicanas. Esse, no entanto, não é seu maior problema. Yami esconde sua orientação sexual, pois teme as consequências de se assumir lésbica em um ambiente que parece não aceitar a diversidade. Com discussões sobre religião, relacionamentos tóxicos dentro do núcleo familiar e colonialismo, Guia para Lésbicas na Escola Católica é um romance divertido que celebra a diversidade em todas as suas formas. Ai, que legal! Adorei. Sim. Bom. A Stephanie comentando, Darkseid vencendo sempre nas edições lindíssimas. Com certeza. As duas são Com certeza. E aí eu também trouxe, eu pensei nesse, e aí também pensei, opa, é de assassinato, mas olha. Esse sim. O Sono Eterno das Margaridas. É muito primaveril, assim, tem um corpo enterrado, tem, mas é cheio de flores amarelas, eu amo. De margaridas. Muito. De margaridas. Combina muito com uma estante amarela também. Eu amo demais essa capa. Mas eu lembrei de mais um também. Um clássico. Você lembra de mim, de eu fazendo o primeiro unboxing e pulando? Porque assim era. Jogo da amarelinha, com certeza. O jogo da amarelinha. Porque é todo quadriculadinho. Foi a primeira vez que a Luísa deu pulinhos fazendo o unboxing. Sim, porque era a única reação possível para esse livro todo quadriculadinho e colorido. Essa edição maravilhosa do Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Eu li? Não. Mas eu queria muito, desesperadamente. E a NASA acertou muito, que foi ela que me deu, né, na época do grupo de meteorologia. E olha, gente, ele tem várias cores. É muito lindo, é muito lindo. E é o famoso livro, né, que você tem 3 ordens para ler, que você pode começar do capítulo 1, mas aí você tem que ir até o capítulo 50, segundo o autor, você não vai até o final, porque daí a história acaba no capítulo 50. Eu amo, porque eu confio muito, assim, a minha autoestima é muito alta para línguas, porque eu comprei eles em espanhol. Uau! Eu não tenho a versão em português, mas eu tenho em espanhol, então vou ler ele em espanhol, tá, galera?
Amei. O livro já é confuso o suficiente, mas eu tenho uma autoestima grande. Eu li 100 Anos de Solidão. Foi o primeiro livro que eu li em espanhol. Nossa, agora que eu vi que tem a cara do Cortázar aqui na primeira folha, e eu colei o adesivo. Você tampou a cara do coitado. A gente faz erros quando é amador, né? Mas aí a outra opção, além de ir no capítulo 1º e terminar no 50, é você seguir a ordem que ele dá, que é uma ordem completamente aleatória. Aqui, ó, daí tem os números, ó. Você começa pelo capítulo 73. E aqui tem toda a ordem. Mas também quando, tipo, tu vai no capítulo, aí tem a indicação. Agora vá para tal capítulo. Agora vá para tal capítulo. Ou então, você pode seguir a ordem que te der na sua cabeça. Eu acho essa mais legal, seguir as vozes da minha cabeça. É muito legal. Olha, este livro é, à sua maneira, muitos livros, mas é, acima de tudo, 2 livros. O leitor está convidado a escolher uma das 2 possibilidades seguintes. Ele fala que é 2. Para mim, eu já li e pensei que eram 3, que era ou seguir a ordem as vozes da sua cabeça não tem. Você inventou as vozes da sua cabeça. Eu jurava que estava aqui. O primeiro livro se deixa ler na forma comum e corrente e termina no capítulo 56. É isso, gente. Ao pé do qual há 3 vistosas estrelinhas que equivalem à palavra fim. Com isso, o leitor dispensará sem remorsos o que vem depois. O segundo livro se deixa ler começando pelo capítulo 73. E depois na ordem de cada ao pé de cada capítulo. Em caso de confusão ou esquecimento, basta consultar a seguinte lista. Daí a gente tem essa lista com vários números aqui, começando pelo 73. Com o objetivo de facilitar a rápida organização, daí eles repetem a numeração dos capítulos ali. Mas eu amei. E eu amei que eu já tinha tirado pra minha cabeça que ele tinha dado 3 opções, porque quando eu li eu pensei, eu sigo a ordem da minha cabeça, né? É porque você quer seguir a ordem da sua cabeça, né? Exato. Mas eu tenho um sonho, I have a dream, de ler esse livro coloridinho. Boa noite, Yas. Boa noite, Yas. E é isso, eu acho que ele tem muita cara de primavera. Né? Com cores de primavera. Então vamos para a segunda pergunta da nossa tag, que é a seguinte. Frescor e leveza. Aquele livro que combina com a vibe primaveril. Como a minha resposta para todas as perguntas de todas as tags, de todos os momentos, de todo tempo. Jenny Colgan, qualquer um. Insira aqui qualquer livro da Jenny Colgan que eu acho que combina com a vibe primaveril, com a vibe invernal, com a vibe de verão. Mas é porque eles são livros alegres. Se a gente for pensar em primavera como uma coisa alegre, um momento alegre, florido, alegre, florido e alegre, a gente pode pensar sempre em Jenny Colgan, por mais que os livros dela se passam quase todos na Escócia. Normalmente é na época da Escócia que não é inverno, é na época que é mais calor. Sim, fresquinho, assim, né? Então tem cara de primavera para mim, principalmente pelo que passa, sabe? Que são livros gostosos de ler, são livros de romance, mais um foco no romance, tem toda a redescoberta da personagem, enfim. Acho que Jenny Colgan cabe aqui. Eu lembrei também de um que eu acho que tem a vibe primaveril, que inclusive temos flores nas capas, que é a Divinos Rivais, a duologia de Divinos Rivais. Apesar de ser uma romantasia, apesar de começar só com desgraceira, assim, eu não esperava tanta desgraceira. Ele vai ficando um livro, você se apaixona, você gosta. Eu acho que ele tem essa vibe, tem vibe de aconchego, tem vibe de família, sabe aquela família que você descobre. Eles, depois da guerra, eles ficam num lugar que é mais no meio do mato também, assim, aí tudo que tá no meio do mato, eu penso em primavera porque tá no meio do mato, porque vai ter flores, vai ter coisa. Enfim, todo romance se desenvolve num lugar assim, é fofo. E eu acho que tem a ver, assim. Inclusive, preciso ler o segundo. Não li até agora. Deixa para novembro, depois que eu me massacrar de tanto ler terror. Tudo der certo? Eu quero muito ler Divinos Rivais. Queria muito ler. É bom. Você vai gostar. Vou ler. Eu pensei em qual livro que tem mais frescor e leveza nessa vida, se não Assistente do Vilão. Ivy, maravilhosa. Melhor Reinaldo.
Nossa, melhores Melhor pessoas. sapo. Melhor sapo. Melhor sapo. Não falei melhor pessoa, ele é melhor sapo. Tem muita essa vibe alegre, né? Ir pra cima e engraçado, né? E aí, mesmo quando acontece coisas tristes, ou enfim, coisas preocupantes, sempre tem aquela humor, assim, em algum momento, um alívio cômico e tal. E é muito alegre, assim. A alegria, acho que é a palavra que define mais Assistente do Vilão. Muito mais que Aprendiz do Vilão, que a gente já vai ter umas coisas mais. Mas ainda é alegre, mas ainda não tanto quanto Assistente. Mas eu acho que tem bastante essa pegada, assim, de leveza, de frescor e tal. Acho que eu fico com o Assistente do Vilão. Tava pensando em alguma outra fantasia. Talvez o Reino das Bruxas, o primeiro. Que tem Talvez. mais... Gosto também. Cheguei a pensar nele, aí acabei desistindo, mas eu acho que faz sentido. Porque apesar de ter, né, algumas cenas ali no começo, principalmente de assassinato, né, e tal, a gente fica muito com a alegria do Ira sem camisa e pensando no Emília faz o pacto, assim, todo esse surto, então, assim, acaba sendo E aquele começo também dela cozinhando. Querendo matar a Emília durante 2 livros seguidos. Exato. Não, então, por isso que eu pensei só no primeiro. No segundo aí é muito ódio. No segundo a gente lê no verão e aí pensa no inferno. E aí a gente vai para a terceira pergunta de nossa tag, Thaís. Uma pergunta difícil, gente. Eu queria só deixar claro, tá? Não, essa é tranquilo. Essa eu pensei, nossa, essa precisa ter. Perfumaria. Um livro com a capa bonita, mas que te decepcionou. E por que foi Ghost Story? Nunca fui tão decepcionada por uma capa na minha vida quanto eu fui quando aquele livro. Inclusive, ele só tá hoje na minha estante ainda porque a capa é bonita. Eu te entendo, porque a minha resposta também tem essa mesma justificativa. É o único motivo dele ainda estar na minha estante, porque faz parte da minha coleção de Darkseid. Darkseid, você nunca errou, mas nesse caso aqui você errou. Vamos dar um desconto que o gato falecido, já porque ele faleceu, ele era amigo do King, né? Escreveu o livro junto com o King, inclusive. Mas, gente, Ghost Story é muito ruim. É do Peter Straub, né? É do Peter Straub. E ele tem... E, gente, a capa é linda. É um fantasma, entendeu? Com o cabelo todo esvoaçante. Eu falando assim não fica bom, né? Não. Mas é linda a capa. É linda. Eu esperava uma história assim... de arrepiar, porque não é uma capa de terror, mas é uma capa bonita, visualmente bonita. A edição é linda, com a capa escura, com o fantasma claro, assim, linda, maravilhosa, perfeita. Só a capa. É isso. Nossa, às vezes, no calada da noite, eu penso, que sorte a minha não ter comprado. Não ter lido Ghost Story. E a ideia era boa, sabe? Os velhos se reunindo para contar a história de fantasma. Que merda que ele fez com aquela história. Que merda. Ele cria toda uma ambientação boa, sabe? Você começa a acreditar que está acontecendo alguma coisa. Quando você descobre o que está acontecendo, você tem vontade de bater a cabeça na parede e falar, era essa merda aqui que estava acontecendo. Gente, que tristeza. Não, e o mais engraçado é que eu super vejo esse livro em maratonas, leituras coletivas, tipo, de pessoas que claramente não são muito acostumadas com Deixa eu achar terror. É bom. E aí depois as pessoas super elogiando assim, e eu fico pensando, será que leram? Será que não leram? Será porque não são acostumadas a ler livros de terror? Eu fico julgando o gosto alheio, gente. Mas assim, só em raros casos. Mas a capa é linda mesmo. A Thaís está procurando nas suas fila dupla de Darkseid que ela tem. Eu escondi ele com força. Achei que Aí, tava fácil, mas eu acho que eu escondi ele bem escondido. Eu tenho Darkseid também. Pois é, acontece, né? Que é dado assim, ó, mas é de um tempo muito remoto de Darkseid, que é a trilogia dos espinhos, do Mark Lawrence. E a capa, ela é perfeita, gente. Ela tem um corte dourado, ela tem caveira na lateral, aí na frente também é dourado, e daí tem um negócio de espinho, assim, mas é muito lindo. E aí tem os 3 livros dessa mesma edição, que é de luxo, né? E assim, a minha sorte é que eu comprei super barato ele. Mas mesmo assim,
Eu só não tenho ele porque ele é muito bonito. Mas eu até separei dos Dark Side e coloquei em outro canto. Tá lá na outra estante lá. Mas é muito ruim. É muito mal escrito. Não vale a pena. O Biblioteca do Lobo tá comentando que queria esse. Não vale a pena. Não leia. É muito ruim, porque o autor... O primeiro livro é aceitável, apesar de ter algumas coisas estranhas. Mas é assim, tem o conceito. Eu acho que é um pouco parecido, lembra um pouco parecido que depois teve aquele Príncipe Cruel, que o personagem também é meio ruinzão, assim, ruim, assim, adolescente e tal, meio cruel. E aí nesse também, um personagem meio adolescente, e ele é, malvadão, assim. Nossa, pior pessoa do mundo. E ele é um príncipe, assim. Enfim, o primeiro é aceitável. Aí o segundo, piora. E o terceiro é uma bomba. E aí... E aí, sabe quando o autor se perde na própria história, já não faz sentido e começa a colocar um monte de coisa no terceiro? Ele colocou tanta coisa naquele livro que não fazia sentido, coisa de, sabe, como se fosse de outras realidades, coisa de invenção. Nossa, gente, assim, mas se perdeu num nível absurdo, tão ruim, mal escrito, se perdeu na narrativa, enfim. Deu pra perceber que eu não gosto. Não recomendo. Aí elas comentando, parece Dark. Então, cara, que não faz sentido. E aí, outra coisa. Ele se perde no próprio desenvolvimento do personagem, assim. Daí, o primeiro, é ruim. Aí, daí depois quer dar uma redenção. Aí, depois é ruim de novo. Daí, depois não é ruim, sabe? É uma coisa, assim, que ele... Enfim, confuso. Vamos se decidir, amigo? Vamos. Então, e aí tu não acredita, sabe, naquele desenvolvimento, Sim. porque não fica sem base, parece que ele vai mudando de acordo com os acontecimentos, assim. Ai, gente, muito ruim. Sim, tem super hype, tem muito hype esse livro. E eu acho que todas as Foi pessoas... muito hypado há uns 10 anos. Quase 10 anos. 8 anos atrás. É porque eu lembro que tava no hype ainda quando eu comecei no Instagram. Foi nessa época que eu comprei. Porque todo mundo falava bem. E aí, assim, eu comprei e pensei, que bomba. E esse autor, ele publicou outras também, né? Aquele A Rainha Vermelha, também pela Dark Side. Eu não sei, eu não tenho muita coragem de ler. Outras pessoas já falaram que é bem melhor do que esse, mas eu não sei. Não tenho coragem. E a Rainha Vermelha também é esgotadíssimo, né? Dark Side não voltou. Então... Que eu não sei se teve uma grande tiragem, assim. Eu vou pegar e mostrar pra vocês a capa, pra justificar porque eu não coloco fora. Foi ela. Eu não achei meu Ghost Stories. Eu escondi ele tanto que eu tô traumatizada. E, enfim, ele é belíssimo mesmo. É super dourado a capa, olha só. Aí tem essa caveira que eu amo. A parte que eu mais gosto é a caveira. Né? Assim. Serve para peso de porta, serve para erguer notebook. Para colocar de decoração. Exato, sabe? Uhum. Assim, mas olha, para ler... E tem muitas páginas, gente. Tem muitas... 890 páginas. Horrível. Não, é muito ruim. Mas é lindo e é o único motivo que eu não me desfaço. Eu já pensei algumas vezes em me desfazer. Não, ele é belíssimo. Olha, esse aqui tem relevo. É o que eu mais amo. Cara, eu lembro que eu fiquei para comprar esse livro umas 1000 vezes. E nunca comprava. Aí quando a Luísa falou que era ruim, aí eu desisti. Mas assim, eu estive para comprar esse livro várias vezes. Não, e eu comprei, acho que na primeira ou na segunda compra da Amazon, sabe? Quando veio a Amazon, e aí eu comprei, porque no grupo que eu participava do Facebook falavam super bem. Que bomba! Mesmo lugar onde me indicaram matéria escura, ou seja, não confio mais naquelas pessoas, nem me relaciono mais. Ai, meu Deus. Ai, enfim. Uma das minhas fantasias favoritas. Errada. O Nome do Vento. Leiam! É maravilhoso. Eu já li 3 vezes O Nome do Vento. Não leiam, porque não tem final. Não tem final. Você vai se frustrar. O Patrick Rothfuss não vai estar escrevendo, porque não vai estar querendo. Ele vai dar uma de George Martin. Não leiam. Mas a gente conta com quem? Mentira, vocês leiam se vocês querem, mas eu não vou ler.
É maravilhoso. Eu amo O Nome do Vento. Eu quase encaixei ali no livro na pergunta das capas, porque eu amo a capa dele, né? Que é amarelo. Sim. Mas, enfim, pro próximo. Vamos Sinto lá. o cheiro de flores. Ah, não! Eu pulei, pera. Rinite O atacada. próximo é Rinite Atacada. Um livro que te fez chorar. Rinite atacada eu achei ótimo, porque é exatamente isso que acontece na primavera, porque aqui fica seco, aí você falou, meu nariz voltou a coçar. Aí a rinite ataca, que é uma beleza, né? Eu já fiquei sem voz. Nossa, várias coisas já aconteceram. Bom, eu pensei, claro, nossa música, porque eu acho que foi o livro que eu mais chorei, quase morri, quase tive um piripaque, de tanto chorar, de tanto soluçar, enquanto estava lendo, né? Porque foi feito para isso. Propositalmente eu vou matar minha vizinha. E eu lembrei de um que para mim ele também tem cara de primavera, porque ele tem cara de clima seco. E também me fez chorar, que foi o Leve-me com Você, da Catherine Wright. Uhum. Aquela da Dark Side, que tem outros publicados, que eu quero ler os outros livros dela, mas não consegui ainda. Porém, o Leve-me com Você, ele é muito, muito... Ele pega pesado, assim. Ele é bem... E eu chorei algumas vezes no final. Sabe? Não chorei de soluçar, mas aquilo de encher os olhos d'água, você fica, poxa vida, precisava. Precisa. E não, esse livro é incrível. Tu sabe que a Catherine Wright é uma das minhas escritoras favoritas, que eu nunca li? Sabe? Entendi agora. Que inclusive eu tenho os 3 livros dela, tenho certeza que eu vou amar. Os outros 2, eu tenho certeza que sim. Eu também tenho certeza que eu vou amar. E eu nunca li, eu tenho ótimo em cada vez. E eles estão bem ali na ponta da minha estante. Aí cada vez que eu subo as escadas eu consigo ver eles. E aí eu penso, por que Deus eu ainda não li esses livros? Porque eu tenho certeza que eu vou amar. E eu sigo sem ter lido. Eu tenho vontade de ler. Esse realmente tem uma cara de primavera estadunidense, assim, né? Porque tem aquela. E o road trip, porque tem uma road trip Deve ser legal. Na história, enfim. Tem carinha de primavera estadunidense. Lá tem os, né? Tem as épocas do ano bem demarcadas, aqui não. Ela sempre vai falar que tá no fogo do inferno. E eu coloquei também um Dark Love. Gente, Dark Side ainda vai nos patrocinar, assim, o podcast. Eternamente. Porque a gente sempre coloca Dark Side, nem que seja pra falar mal. Não, falar mal é só em raras ocasiões, né? Só em Gold Story e Trilogia dos Espinhos. Mas eu ia falar de um outro, Dark Love, e a Lu tá comentando sobre o... Acho que do Leve-me com Você, que tem uma cara de leitura de final de ano, Natal. Pode ser também. Eu não sei porque eu achava que ele... Eu coloquei, inclusive, na minha lista de outono, porque eu achava que ele tinha cara de outono e que eu queria ler no outono. Passou o outono e não li ainda. Não sei. Mas o que eu coloquei como Rinite Atacada é o A Guerra que Salvou a Minha Vida. Pois também chorei, que é muito triste, mas também é bonito, mas é triste, mas é bonito, mas é triste. E é muito linda a história, né? Mas é triste. Enfim, mas é das crianças, é uma criança da, né, pra quem ainda não ouviu a gente falando em outras recomendações, né? Ela tá ali na Segunda Guerra Mundial e por risco de bomba em Londres, né, as crianças foram acho que evacuada o nome, né? Tiraram todas as crianças da cidade. Exato, e daí elas vão para o interior, né? E nisso, essa menininha que ela tinha uma deficiência física no pé e era super maltratada pela mãe. E aí a mãe dela nem queria que ela fosse, porque, enfim, a mãe dela não queria que ela saísse de casa nunca. Mas ela, nesse dia, né, vai escondida junto com um irmãozinho mais novo dela, e eles saem de casa, enfim. E ela vai nesse trem, né, para esse interior. E lá ela conhece uma outra vida, né? Ela fica numa casa que a dona da casa acaba, apesar de não ter muita experiência com criança, acaba dando carinho para ela, né? Então, ela conhece outra vida. Tem a questão de ir pro pônei, né? Ai, é tão lindo! O amor dela com o cavalo, que vai sendo uma válvula de escape para ela, né? Ela vai conseguindo se encontrar ali bonitinha.
É muito lindo. E aí, por isso que... E é muito doido, né? O título faz muito sentido, né? Que a guerra que salvou a minha vida. Porque aí ela realmente vai ter um Sim. tipo de Aí ela vida. descobre que o pai dela... Nossa Senhora. É muito Muitas triste. coisas, ela descobre muitas coisas. Mas é uma boa leitura, assim. Acho que também combina com primavera no sentido disso de... Não sei, de esperança, assim, sabe? Que dá, apesar de ser triste. É isso. Lembrei também um pouco de Trégua, né? Que Trégua também é outro que parece a gente atacado, assim, que tu fica com o olho cheio d'água, assim. Ai, não lembro, não. Thaís, ó, odeia cada vez que eu lembro desse livro que bate a depressão nela. Nossa, na mesma hora me baixa a depressão. A Trégua do Benedetti. Leiam e fiquem com os olhos cheios d'água. Ai, ai, muito bom. E aí a gente passa para a nossa quinta pergunta da nossa tag de primavera. Ai, ai. Sinto cheiro de flores. Olha, um livro que você associa a um cheiro, perfume, e não necessariamente de flores, né? Mas enfim, que você tem essa memória olfativa com esse livro. É engraçado que eu tenho muito essa questão de pensar em cheiro dos lugares. Para mim, os lugares têm cheiros. Eu tenho uma memória olfativa absurda. Eu tenho desbloqueio de memórias absurdas, assim, se eu sentir o cheiro de alguma coisa. Sabe, alguma coisa que eu senti lá na infância, eu sinto o cheiro, vem a memória na hora, assim. Eu tenho muito essa questão com cheiro, muito. E na hora eu lembrei de Brava Serena, porque eu acho que Brava Serena tem cheiro de comida gostosa. Uhum. E de vinho, sabe aquele cheiro de comida e vinho? Eu pensei em cheiro, perfume não, mas cheirinho bom de comida, cheiro de você passar na frente de um restaurante, aquele cheiro gostoso. Esse eu lembrei na hora. E eu lembrei também do... Agora sim, é assim que acaba, porque não tem como não pensar em cheiro de floricultura. Gente, uma época remota da minha vida, eu trabalhava na rua, né? Eu trabalhava na área azul, quando eu era adolescente. E eu lembro que algumas semanas eu ficava na frente de uma floricultura, um quarteirão de uma floricultura, eu gostava de ficar parada na porta. Porque o cheiro daquilo é absurdo de gostoso. Sério? Cheiro de floricultura é a melhor coisa que tem, porque vem aquele cheiro de um monte de flor misturada, assim, ó, você passa na frente da porta, vem aquele cheirão. É muito gostoso. Então, sempre que eu leio um livro que tem floricultura, eu lembro daquele cheiro de floricultura. É muito gostoso. Real. E aí, é assim que acaba, eu sempre lembrava do cheiro de floricultura, do mesmo jeito que o que eu falei lá atrás da Flávia também. O Antes de Ela Partir, os dois livros têm floricultura e os dois me lembram muito cheiro de floricultura. Sempre. Toda vez que eu tava lendo, que chegava a cena da floricultura, eu lembrava desse cheirinho gostoso de floricultura. Que legal. Que legal. Eu não tenho muito isso de memória olfativa, mas com comidas, realmente, daí os livros que associam com comida, aí eu tenho, porque eu também gosto do cheiro de comida. Quase não tem lua em touro. Não. Mas daí, assim, não é a minha resposta, mas eu acabei de lembrar do Reino das Bruxas, a parte que é aquela no restaurante, que tem também, né, que fica bem apetitoso, assim, parece que tá sentindo cheiro, assim. E, as ervas, essas coisas. Que é bem frescor, assim, né, que ela traz, assim, parece. E Brava Serena, concordo com a Thaís, que tinha muito cheiro, assim, eu sentia o cheiro de pão assando, de massa, eu sentia... lendo esse livro. E aqueles doces italianos que eu nem sei como que é, assim, mas quando tu lê, essa é quase uma memória palativa, assim, que sentiu o gosto. Sim. Muito incrível. Mas a minha resposta é muito curiosa, porque eu não tenho muito essa associação com olfato, mas esse livro, a tag prometeu e cumpriu. Porque quando ele foi enviado, eles enviaram com uma essência. E, né, com cheirinho. E aí falaram que ia ter em determinada parte do livro. E aí eu senti esse cheiro e ok, né? Assim,
Eu não uso essência, não uso vela Nossa, aromática, sim. não tenho uma isso. delícia, essência, inclusive. Mas essa essência é muito boa. Mas aí, quando eu tava lendo o livro, e aí, quando eu cheguei nessa parte, assim, gente, assim, aí eu tava lendo, eu lembro que eu tava lendo essa parte no trabalho, eu nem tava em casa no que tava a essência, e mesmo assim eu senti aquele cheiro, assim, muito doido, muito, muito específico, assim, que é o livro O Alforge, que é de uma... Não, essa capa é uma das capas mais lindas também, né, da tag. Sim. É da autora Barrivi Nakajavani. Com certeza falei o nome errado. E a história é muito boa. E aí tem uma parte específica que a menina tá, né? Tem um personagem que ela toma um banho todo perfumado, assim, toda ela tá se preparando para alguma coisa específica. E aí é muito aquele cheiro, e é um livro, né, que se passa lá no Oriente Médio, então é muito um cheiro, assim, diferente, que a gente não tá muito acostumado aqui. Mas, assim, eu penso nesse livro, eu penso nesse cheiro. E aí foi bem incrível. E a história, basicamente, esse Alforge conecta várias histórias, vários personagens, e ali no deserto, sabe? É muito legal esse livro, assim, bem diferente do que eu já li, assim. E tem bastante essa memória olfativa aí. E essa edição belíssima também combina com primavera. Muito bom. E aí a gente vai para a sexta pergunta de nossa tag, Thaís. Renovação e esperança. Um livro que traz esses sentimentos, assim como a primavera. Aí ficou bom. Bom, lembrei da lista de Brett, porque eu amo a capa dele também, que a capa dele é toda florida. Aí, para mim, ele me dá carinha de primavera. A lista de Brett sempre me dá carinha de primavera. E aí saiu o filme recentemente, né? Que eu já vi 2 vezes. Estou sentindo o cheiro de filme conforto no ar. Porque ele é muito maravilhoso, ficou muito bem feito. É A Lista da Minha Vida, né? O nome do filme, né? De Dona Netflix fez. E, enfim, é o único filme que eu torço para ela ficar com o Golden. Com o homem com perfil de Golden Retriever. Enfim, mas falando sério. Ele fala muito sobre se encontrar, sobre encontrar a missão, encontrar seu caminho, sabe? No livro ainda muito mais do que no filme, que deram uma romantizada, mas tiraram as partes mais dramáticas. Porque ela tem que seguir a lista. A mãe dela vincula a herança dela a uma lista de coisas que ela queria fazer, que ela fez quando ela tinha 13 anos. E aí ela tem que cumprir essas tarefas. Ela tem que cumprir essas coisas, riscar as coisas da lista. Quando ela consegue riscar tudo, ela ganha, enfim, a herança. Mas a questão é que nesse meio do caminho, a mãe dela só queria que ela se reencontrasse, porque ela estava meio perdida. E ela achava que essa lista que ela, de 13 anos, tinha feito era cheia de sonhos, né? Enfim. E ela realmente se reencontra nesse caminho. É muito fofo de ver, é muito bonito de ver. Conta pouco a parte que ela vai trabalhar, que ela vai dar aula no abrigo para mulheres refugiadas, para mulheres que estão... Enfim, que estão se refugiar, que tem violência, que são de outros países. No livro, a história é bem mais complexa, e a história do livro é muito bonita. Ela tem uma história, ela cria uma relação muito forte com uma das alunas das internas. E é muito bonito de se ver, assim. Aí a Thaís, professora, quase falece de chorar, né? No filme, foi a única parte que eu chorei. Nossa! Porque aí é a parte que pega no meu ponto fraco. Mas, enfim, é muito bonito o livro. E é muito legal essa ideia, assim, sabe? De se reencontrar. E aí eu lembrei de um livro da Dani Atkins, Tirando Nossa Música, que foi o que me fez chorar, que é a história de nós dois, que é o nome dos Braços Fortes. Eu ia perguntar o dos braços. Eu sempre falo desse livro, mas eu gosto muito dele. E ele dá uma ideia de aconchego mesmo, assim, sabe? A personagem tá perdida e ela tá perdida. Ela tem um noivo e ela tá perdida. Mas aí é muito sobre ela se encontrar, sabe? Se reencontrar. E aí a gente tem esse homem com os braços fortes. Eu nunca vou superar, porque o homem não tinha cara na minha cabeça, ele só tinha braços fortes, braços fortes, braços fortes.
Era exatamente igual o Adam de A Hipótese do Amor. Ele era alto. Cada vez que ele aparece em cena, ele cresce mas ele é muito centímetros. Ele vai crescendo, ele vira um gigante, assim. Ele nunca mais parou de crescer. Porque... Gente, mas ele era... Eu sabia que ele era tão alto e o outro era... Não, a primeira cena, ela conhece o cara, ela sofre um acidente, o cara vai salvar ela. E ela vê o quê entrando no carro para salvar ela? 2 braços fortes. Ela só lembra dos braços. E aí eu também fiquei só lembrando dos braços. Muito bom. Enfim, mas o livro é muito bom. Lira, a Lira concordou. Vocês viram? O livro é muito bom e a Lira concorda comigo. E tem toda uma construção também de uma descoberta dessa personagem. Descobrir o que ela quer para a vida dela. Que o caminho que ela está seguindo. Não, eu adoro esse tipo de livro, né, gente? Eu sempre indico. O caminho que ela tá seguindo não é o certo, que o cara com que ela tá talvez não seja o melhor, o braçudo é melhor. E ele é todo fofo, ele é todo aconchegante, ele é todo legal, ele é todo saudável. Ah, inclusive eu comprei o livro novo da Dani Atkins, então eu já sei. Quando eu precisar, ele tá aqui. Eu comprei na última promoção, eu comprei o novo, porque fazia tempo que a mulher não lançava livro. Ela lançou, eu falei, preciso. Qual que é? Só um minuto, que eu já esqueci o nome. Cadê? Dani Era a Luísa. A Luísa fica fazendo pergunta difícil uma hora dessa, assim, sabe? Nossa música? A capa tem uns pássaros. Não! Não, é A Lembrança de Nós. Tem 2 passarinhos na capa. Tem no Kindle Unlimited, olha. Interessante. A Lembrança de Nós. Esse é o mais novo dela. Ó, vamos ver sinopse? Vamos. Aquelas eu comprei no sinopse. Se a Amélia tivesse sido encontrada momentos antes, seu coração teria parado para sempre, mas foi levada da praia, abandonada e socorrida a tempo de se recuperar, ou quase. Quando Lexi, a irmã mais nova, chega ao hospital, o coração de Amélia está funcionando, mas sua memória, aparentemente o acidente, implantou uma série de lembranças falsas em sua mente, todas envolvendo um homem chamado Sam, e uma história de amor que nunca existiu. Tão perdida quanto a irmã, Lexi decide ajudar, principalmente ao perceber que a ausência do homem inventado está impedindo a Amélia de melhorar. Acompanhada por Nick, um veterinário charmoso e engraçado que se parece muito com a descrição de Sam, ela recria algumas fotos que a Amélia acredita ter tirado com ele na esperança de desvendar o mistério que envolve esse casal. No momento em que verdades e mentiras se misturam, o amor surge agravando ainda mais o problema. Como Lexi poderá sustentar as crenças de Amélia sem machucar a todos no processo? Meu Deus! Caos, confusão. Não, ela gosta de triângulo amoroso, eu acho. Não. Ah, sim. Sim. Eu não, mas sim. Sim. Porém, sim. Cuidado. Alerta, triângulo amoroso. Alerta, triângulo amoroso. Mas deve ser bom. Mas o dela é tão dramático que funciona. Só que nada vai superar o trauma de uma curva no tempo. Caramba. Ela fez de um jeito certo e bom, com um final maravilhoso, o que a Taylor Jenkins Reid tentou fazer naquela porcaria do Em Outra Vida, talvez. Eu tava até aqui lembrando, eu não coloquei como resposta, porque não é um livro muito favorito meu. Mas é engraçado que tem livros que no momento que tu lê, ai, nossa, amei. E dá 3 meses tu não lembra da existência dele. E tem livros que tu, tipo, fica pensando, nossa, eu não sei se eu gostei. Será que... Não, eu gostei, mas eu não amei. Mas aí tu nunca esquece. Que o meu caso é A Vendedora de Livros. Porque eu li toda essa história e eu fiquei, assim, com um sentimento muito confuso sobre ela, mas ela também tem essa questão da... Eu amo A Vendedora de Livros, né? Eu sou suspeita. Eu amei esse livro. Eu amei. Eu sonhei com o livro. É muito difícil eu sonhar com coisas que eu tô lendo. Mas ele mexeu tanto com a minha cabeça que eu sonhei à noite mais de uma vez com a história. Nossa. Eu já sonhei só com a Roda do Tempo, quando eu tava com... Foram poucos que eu sonhei. Eu sonhei com esse e sonhei com Nas Montanhas da Loucura. Eu ia dizer. E aí eu tive pesadelo com amplificador também. Eu tive pesadelo com amplificador. E tive pesadelo com o Raskolnikov, maldito. Ele é aquele machado dele.
Aquele lá me deu pesadelo. Amplificador me deu. Meu Deus do céu. A cena é tão bem descrita, o Dostoiévski escreve tão bem que o trauma ficou. Eu sonhei. Eu fui com um amplificador que teve um ali, nem sei se foi algum específico. O amplificador já tava calejada. Nossa, não. Eu fui aquele. Em todo caso, olha só, a Biblioteca do Lobo comentou alguma coisa sobre o perfume, e aí eu lembrei, né, da pergunta anterior, do cheiro, que ele falou que quando estava lendo Dom Casmurro, alguém tinha posto o perfume na parte que descreve a Capitu. Achei curioso. Achei chique. É o cheiro da Capitu. Mas sobre o perfume, daí ele destravou uma memória que eu fiquei assim tão curiosa, e fiquei pensando, se existisse esse perfume, eu iria gostar. Que em Loucos por Livros, a personagem principal tem um perfume chamado Livro. E o que é o... Nossa, nem imaginei que vai ser o pai dela. Também jamais usa o mesmo perfume que é Livro. Olha, eles têm o mesmo cheiro. Só que daí ela fala que nele fica um cheiro diferente, ficou mais amadeirado, e nela, tipo, fica diferente. Acontece por causa da pele. E aí os dois são tão controladores porque vai sair delinha. E aí ambos compram vários porque eles querem ter esse cheiro. E ela assim, nossa, eu sabia que ia ser tipo, ia sair de linha. Eu comprei vários frascos. Eu tenho certeza que ele deve ter feito mesmo, porque esse perfume saiu de linha há bastante tempo. Doidos. Mas eu iria gostar. Doido. Entendi. Faz sentido. Enfim, pai perfeito. Muito Enfim, bom. sobre renovação, esperança, eu lembrei de um e que combina muito com primavera, pois nosso personagem principal tem um jardim num cemitério, que é o Água Fresca para as Flores. E até o nome, né? Enfim, e a capa também, que tem as flores, né? Florido. Mas tem bastante essa pegada, assim, porque ela é... Nossa personagem principal, ela tá passando por um luto, assim, e uma tristeza profunda, e ela, isso de mexer na terra, de cuidar das flores, da plantação, ajuda bastante ela, assim, eu acho bem bonita a relação que ela dá com a terra, sabe? A linha temporal dele, ele é assim, tipo, ela já tá cuidando e tem um jardim, aí tu pensa, ela cuida ela que começou com isso, aí depois você vai entendendo que teve um outro personagem que foi quem ensinou ela a cuidar desse jardim, e aí ele tem várias frases bem bonitas, assim, sobre isso, assim, sabe? Sobre a importância que você semeia no inverno, né, para na primavera poder florir, e aí falando bastante, assim, também sobre dor, sobre luto, né, e que em algum momento sempre as flores vão vir, assim, então é bem bonito essa questão. Mas como você sabe, foi um livro que eu demorei meses para ler, então eu acho que tem um ritmo um pouco mais lento, assim. Mas acho que vale a pena, assim. E aí eu lembrei também de O Sol é para Todos, porque eu acho um livro bonitinho, assim, apesar de ser triste, né, com toda a questão que traz, né, de racismo, etc. Mas ele é um livro contado pela visão de uma criança, e geralmente acho que livros desse tipo têm muito esse olhar de esperança, assim. E aí é bonitinho também, acho que também combina. Passamos para a nossa próxima pergunta, então, Thaís. Bora. Passarinhos cantando. Um livro leve, alegre, que trouxe paz e alegria durante a leitura. Esse daqui foi difícil, mas aí depois foi fácil. Mas primeiro eu achei que não ia ter nenhum. Eu lembrei de um livro que volta e meia eu falo dele faz tempo. Eu preciso comprar outra edição, porque a minha eu emprestei e nunca mais voltou. O Quando a Noite Cai, da Carina Ricci. Que esse eu lembro de gargalhar. Quase morrer de tanto rir. E ele tem um quê de fantasia, de romantasia. Ele tem uma coisa meio fantasiosa que acontece. Então ele mistura aquela coisa gostosa da Carina Ricci que você vê em Procura Seu Marido, Mentira Perfeita, enfim, com um quezinho de fantasia, porque tem umas coisas muito loucas que acontecem. Então esse me deixou muito assim. Eu amo aquela capa dela deitada num chão de grama. Tem cara de primavera para mim também, uma coisa meio fresca. E é muito interessante, é muito bom. E eu lembro de rir muito, porque a coitadinha é tão desastrada. A gente tem aquela protagonista desastrada, que eu já me identifico de cara,
E ela é tão cagada, que ela tá indo para uma entrevista de emprego e ela é atropelada. O cara que atropelou ela era quem? O cara que ela tava indo fazer a entrevista de emprego. Aí, só por acaso é um gostoso. Lindo, loiro, parece um viking, entendeu? E por um outro acaso maior ainda, é o cara que ela tá sonhando todas as noites faz um tempão. Que ela sonha que ela tem uma vida com ele na era medieval. Gente, eu preciso ler esse livro tanto. Ela sonha com o cara. E aí ela é atropelada por ele. Aí ela entra em curto-circuito, corre, porque ela tinha entrevista de emprego. A hora que ela chega lá para fazer entrevista, quem estava lá? Aí, eu quase falecia de rir, porque assim, você tá em primeira pessoa, você tá dentro dos pensamentos daquela garota. E aquela garota, ela não controla os pensamentos dela. Porque aí aparece toda vez, meu Deus, meu chefe gostoso, que, meu Deus, eu não posso estar pensando isso do meu chefe. Muito bom. É muito bom, é muito bom. É divertidíssimo. Sério. Ai, tu falando assim, não que tenha a ver, mas aí me lembrou um pouco, não foi por acaso, do Vinícius Grossos, que é Sim. O Destino contando a história. E é muito bom, é engraçado também, leve. E é o destino, e aí ele quer resolver várias coisas, e aí ele deixa os 3 ou 4 personagens trancados no elevador. Porque aí eles ele quer que esses personagens conversem e aí um vai acabar ajudando o outro. E isso que é ele narrando, né? E aí, às vezes, ele coloca assim, né? Tem muitas interlocuções e ele conversando com o leitor. Ai, porque vocês gostam de colocar tudo a culpa em mim, mas não sou eu sempre que faço as coisas. Mas às vezes porque eu tenho que dar um empurrão em vocês, porque vocês não tomam atitude. É muito bom. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou pegar o elevador, porque o destino vai fazer o quê? Vai me deixar presa lá por 10 dias para ver se eu tomo alguma atitude da minha vida. Nossa, daquelas, eu já fiz conexão com o filme. Lembrei do Clube dos 5. Eu nunca vi. Não. Você nunca viu o Clube dos 5? Luiz, toma vergonha essa tua cara. Se você é uma cinéfila, você tem que ver esse filme. E eu amo, eu tava pensando esses dias em passar eles para os meus alunos em algum momento para descontrair, porque é perfeito, porque são 5 alunos que estão na detenção. Uhum. E são 5 alunos que não tem nada a ver um com o outro. E aí, no final, eles descobrem que todo mundo tem a ver com todo mundo, sabe? Uhum. É muito legal. Deve ser muito bom. Não, então, eu tive na faculdade programa de cinema, né? O Cine Ponto, e aí toda a vida a gente acabava comentando sobre esse filme. Aí eu sei sobre Cara, ele. É muito bom. É muito louco, porque assim, são 5 adolescentes conversando. Ponto. É só se passa ali. Eles estão na detenção o filme inteiro. Só que são tantas camadas de tantas coisas e que você fica fissurado o filme inteiro. É muito bom. Tem que ver, tem que ver. Aí deve ser um pouco parecido também, vai ver. Daí que ele pegou a ideia, assim, por acaso. Mas é bem divertido. Assim. Sempre bem. Aí a gente vai fazendo. Quem já viu vai fazendo os links na cabeça, né? Vai fazendo associação, igual que eu tô comentando aí dela contando, e aí me lembrei do destino contando também. Que é curioso também, engraçado. Mas Sim. Sabe um que eu achei que tu ia colocar aqui nessa resposta? Outros Pássaros. Ai, também, não, eu tava pensando em mais uns 2, 3 aqui da minha cabeça agora, que na hora da correria não deu tempo, mas Outros Pássaros, com certeza, gente. Apaixonada nesse livro, eu vou ficar indicando ele para todo mundo pro resto da vida, porque assim... Não, eu preciso... Até minha mãe tá curiosa para ler esse livro, tá? Um dia depois de Por favor. Acho que tu tava contando, a mãe tava... Mas qual que era aquele mesmo que a Thaís tava falando, que acontece isso e isso? Daí eu, Outros Pássaros, me deu vontade de ler. Eu também, porque eu abandonei a nossa leitura coletiva secreta e eu não li, né? Mas eu sempre fico com vontade de ler. Porque ele realmente traz um aconchego. Os passarinhos, e os passarinhos? No lugar que ela mora é tomado por passarinhos, gente. Tomado. E é engraçado que foi todo construído para os passarinhos conseguir viver ali tranquilamente, viver a vida deles. Então, eles estão sempre... Tem um monte de passarinho voando em volta deles. Assim, tudo que está acontecendo são passarinhos. E aí tem a questão da... É tudo muito conforto, porque a gente tem os personagens que moram ali. Tá, tinha a que morreu soterrada. Tem esse pequeno detalhe. Tem os fantasmas também. Começa com uma morte. Mas o engraçado é que toda essa parte, porque tem morte, tem fantasma, mas não é de medo, é de aconchego, entendeu? É muito legal, é muito fora da casinha, assim. É tipo a Casa dos Espíritos, que aparece fantasma e você fica, ali, o espírito passando.
muitas questões de aconchego. A gente tem o personagem principal que faz tudo com fubá. Eu amo que ele é especializado em fubá, porque a mulher que adotou ele fazia comida com fubá para ele. E aí ele virou um chefe de um restaurante famoso. E a especialidade dele é o quê? Fubá. Tudo com fubá. Aí eu fiquei assim, ó, eu só conseguia lembrar do gosto do bolo de fubá da minha avó, da minha mãe. Minha mãe faz um bolo de fubá maravilhoso, que eu amo bolo de fubá. E tudo que ele fazia com fubá. Assim, Gente, muito bom. muito Pratos bom. super elaborados com o quê? Fubá. Olha que curioso. É muito legal. É muito bom esse livro. É muito conforto. É tudo conforto, é tudo quentinho no coração. Essa garota que é novinha, que tá indo lá morar no apartamento da mãe para se reconectar com a história da mãe, para ver o que ela quer fazer da vida, que não estava se sentindo deslocada. E aí gente, ela faz amizade até com as paredes. Até com a casa. Impressionante. Então, assim, com esse jeito despojado dela, ela faz todo mundo que nunca tinha conversado, todo mundo virar amigo. Ela faz as coisas acontecerem. Ah, muito fofo. Muito fofo. Muito bom. Muito bom. E eu lembrei também, assim, ó, desbloqueei uma memória, que a gente estava falando de Pepper esses dias, porque a gente leu Deusa, a trilogia da Deusa. Eu lembrei de 13, que é o meu conforto da Pepper. Eu tava com vontade de reler ele esses dias, porque eu tava lembrando da história. E 13 é muito bom. Inclusive, eu vou pegar a sinopse, porque eu acho que a sinopse é a melhor coisa pra gente falar. Porque, assim, vou falar que eu lembro de tudo que aconteceu no livro, eu vou estar mentindo, entendeu? Eu lembro de uma curiosidade dela falando ano passado no Instagram dela, que ela falando que ela escreveu esse livro todo se passando numa cidade que não era no Brasil, né? Que era fora. E aí a editora dela falou, né? A editora, sei lá, mas aí falou que seria melhor se ela fizesse se passando aqui no Brasil, né? E ela ficou assim, né? Tipo, vou ter que mudar toda a ambientação da história, e babá, né? Assim, que bosta, né? Ela ficou assim, aí eu... Não, mas tá, então se é pra fazer, vamos fazer. E aí, nisso, que ela descobriu a história dessa cidade onde se passa, 13, que é uma cidade que foi submersa, né? Então, por uma questão daquelas... Quando faz hidrelétrica, e aí toda a cidade foi submersa, assim. Então, ela acabou descobrindo essa história dessa cidade e ela fala como que isso deixa muito mais rico o livro, assim. E aí, curioso, né? Muito legal. Bom, e a sinopse é basicamente o seguinte. Ela entra em um parque de diversões decadente, se depara com uma enigmática cartomante que, contra sua vontade, faz uma série de previsões bizarras sobre o seu futuro. Para seu desespero, todas as nefastas previsões viriam se concretizar e arremessariam em um furacão de perdas e derrotas. Mas circunstâncias inesperadas lhe dão a chance de um recomeço. E, querendo ou não, agora, Rebeca não pode desprezar a última e mais perturbadora previsão da vidente. O número 13, ou melhor, o 13º namorado, seria o homem que traria sua salvação. Longe dele, sua existência seria apenas caos e ruína. O que Rebeca jamais poderia imaginar, no entanto, é que a estranha mulher camuflaria o predestinado atrás de charadas. 2 rapazes surgem em seu caminho e se encaixam perfeitamente nas pistas, mas apenas um deles será o grande amor da sua vida. Gente! Nunca tinha lido esse nome também. Olha só! Amei! Sim. Amei! Sim. Lembrei de um que eu li na minha adolescência, que foi Sorte ou Azar. Ah, sim! É da Maggie Cabot também. Aí também tem uma pegada um pouco bruxólica, assim. Também um pouquinho, assim, de Sorte e Azar. Também é divertido. Lembrei aí quando tô lendo. Lembrei daquele filme que eu amo com o Chris Evans. Como é que é? O número, qual é? Ele é o número de... Ah, sim! Qual o seu número? Qual o seu número? Não é qual é o seu número. É qual o seu número? É muito bom! Esse mesmo. Qual o seu número? Verdade. Eu amo esse filme. Muito bom. Gente, a gente tá cheio das indicações muito culturais. Nossa, a gente vai fazendo... Ô, cabecinha tá boa! Eu dormi 2 horas antes de gravar, é por isso. Os links. Bom, mas na minha resposta para um livro alegre, leve, trouxe paz,
Alegria. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Eu não poderia dizer outra coisa senão os Bridgertons, porque assim, essa família é muito rica. Essa Cantem família a música. Cante a música de Grande Família aí, porque essa música tá tocando. Não, esses irmãos são maravilhosos, incríveis e aprontam Saiu muito. a data de estreia da 4ª temporada de Bridgerton. Saiu, eu não vi. Eu não sei se eu tô preparada. Saiu. Me tremendo. Eu só quero aquela cena final da Violet na cadeia, sabe? A Violet sendo fodona. Eu só quero aquilo. Se tirarem aquilo de mim e a bundinha do Benedict, eu vou ficar muito puta da vida. De resto tá fazendo tudo. Não. Gente, curiosa. Mas os Bridgerton é muito divertido. Se você gosta de livros de romance, tem que ler os Bridgertons, assim. Alegria. E aí eu lembrei também de O Último dos Canalhas, que foi o que eu li este ano. Que assim, eu dava gargalhada, porque esse livro é muito engraçado, com a menina dando um soco na cara do homem, derrubando ele. Gosto. Gente, é maravilhosa. Ai, é muito divertido. Maravilhoso, assim. Esse livro é da Loretta Chase. Tem tanto O Príncipe dos Canalhas como O Último dos Canalhas. Assim, é um melhor que o outro. Mas O Último dos Canalhas é ainda mais engraçado. Assim, muito bom. E aí também lembrei de Nem Te Conto, da Emily Henry também, que assim, é muito divertido. Novamente aqui a diva, a mãe, voltando. Mas é maravilhoso. Não li nada, porque eu sou a vergonha da profissão. Eu Nem Te Conto é outro que tu ia amar, Thaís. Todos os livros da Emily Henry eu venho pra Thaís, assim, tu ia amar, Thaís. Eu acredito. Porque, e ainda a pobre, ela começa contando a história de como que ela conheceu, né? A história perfeita, maravilhosa, que eu tenho certeza, né? Que a vida dela está tudo resolvida, o noivo dela. E aí a cena é engraçadíssima, porque, enfim, o chapéu dela voa, ela cai na praça e tal, assim que eles se conhecem. É muito engraçado. Só que, como todos os livros da Emily Henry, eles começam com uma coisa que dá muito errado, né? Aí a vida perfeita que ela achava que tinha desmorona, cai no colo dela, assim. E aí ela tem que se mudar, porque ela não conhece nada na cidade, e ela se mudou para essa cidade por causa desse noivo dela. Na despedida de casamento, o querido de um filho da puta trai ela e fica com a melhor amiga dele mesmo, com a melhor amiga dele, que também namorava uma pessoa. E aí a solução para a vida dela, com um lugar que ela não conhece ninguém, não tem grana e tal, ela vai dividir o apartamento com o ex dessa pessoa aí, né? Dessa mulher. O Miley! Ele é tão fofinho, tão querido. Enfim, ele é muito engraçado também. Aí também, além dessa cena inicial, que já é engraçadíssima, aí depois daí tem a tragédia, né? Do noivado e tal. Mas aí tem uma cena muito engraçada dela bebendo, da cena que ela fica com ressaca, eles vão pro bar. Enfim, divertido, tá? Divertido, gente. Maravilhoso. Eu acho que um dos mais engraçados dela, assim, nem te conto. Preciso ler. E vamos encerrando nossa tag Pôr do Sol de Primavera. Um livro com final inesquecível, Thaís. O Colecionador. Eu amei! É inesquecível. Alguém vai discordar de mim que é inesquecível? Jamais. E eu não consigo entender quem não gosta, gente. Esse jogo, alguém falou que não gostou desse final. Eu assim, oi, tudo bom? Você queria o quê? Um final feliz? Tá loucona? Não, esse tipo, é o final certo, Perfeito. possível, perfeito, para não haver dúvidas de que o cara era psicopata, louco, maluco, né? Cara, e mesmo assim eu fiquei chocada, passada, chocada. Eu não achei que fosse tanto. Aí a hora que chega aquele final, eu... Sim, porque ele tenta nos enganar a todo momento, né? Sim. Ó, a Biblioteca do Lobo tá concordando que o Colecionador é muito bom. Então exatamente, você pode ser nosso bom. amigo. Você pode. Por favor. Incrível, realmente é o final inesquecível. Sim, não tem como não pensar. Eu sempre lembro do Colecionador quando eu penso em finais épicos. Aí eu lembrei de quê? Os Miseráveis, que foi o final que me fez abraçar o livro, ficar meia hora aqui, ó, com o livro assim, ó, com uma lágrima escorrendo. Que fofa.
Eu juro que eu fiquei abraçada com o livro, eu não tô nem brincando. Porque o final é tão assim, que eu fiquei aqui assim, ó. Poxa. Aqui, ó, chacoalhando o livro, assim, ó. Nadando. Tadinho do Jean Valjean, sabe? Sabe? Ai, meu Deus. É porque é Os Miseráveis é toda uma trajetória, né, gente? São 1.500 páginas de trajetória. Você acompanhando esses personagens. Na hora que chega no final, ele tem um final digno da história. Só que é muito triste, é muito tudo. E é muito bem amarrado. E é muito... É um dos finais mais épicos para mim, assim. Que eu lembro que acabou, eu fiquei passada. Assim, eu fiquei assim, ó. Fiquei assim, ó, chateadinha com ele aqui, ó, muito chateadinha. E eu não posso não falar, já que estamos falando de final, existe algum jeito de eu falar no final de um livro e eu não falar do final de Memórias Póstumas? Estou com ele em mãos para ler a última frase. Obrigada, que é o das negativas. Vai. O último capítulo chama das negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, lá do começo, que ele tentou ficar rico. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, fosse um vagabundo a vida inteira. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Puta que pariu! Aí ele jogou o microfone assim, ó, pá, e saiu. Drop the mic. Que isso, cara? Ai, nossa. Eu li arrepiada. Eu li arrepiada, porque isso aqui, ó, é outro nível de... É outro... Ó. É Machado de Assis sendo maioral. Entendeu? Sim. Não transmitia a nenhum ser humano o legado da nossa miséria. É isso! Ele tá errado? Ele não tá. Incrível. Ai. Nossa, não tem nada como a experiência de chegar a esse final desse livro e ler essa frase, assim, não tem. Não. Poucas coisas explicam. Stephanie comentando, maravilhoso, Machadão, Biblioteca do Lobo também. Machadão, é o maioral, não tem o que fazer. Outro clássico que merecia ser mais reconhecido. Eu acho que únicas pessoas que não reconhecem Machado de Assis é o brasileiro mediano. O brasileiro que sofre de viralatismo, né? Enfim. De viralatismo agudo. Pois é. Mas é maravilhoso mesmo. Memórias Póstumas é um grande final. O que eu lembrei também, assim, foi o Grande Sertão Veredas, assim, que foi um final que eu fiquei assim... Gente, o que é isso? O que aconteceu? Sabe? Quando tu fica um pouco sem reação, assim. Porque é lindo, é triste, é lindo. Tudo que acontece. E eu me peguei completamente de surpresa, porque nunca vi nenhuma adaptação, nem nada, assim. E eu fiquei, assim, chocada, passada. E é muito bonito e muito triste. Não sei se eu já falei isso, mas é triste e bonito. E... Enfim, e aí também... Quando o Riobaldo termina de contar também, que ele fala travessia, né? Que é sobre a vida, que é travessia também, que é legal. Daí também lembrei de 100 Anos de Solidão, porque o final também é épico, assim, é muito doido, porque aí o final é o começo é o final, aí você termina querendo voltar pro começo. É um círculo perfeito, né? Eu lembro das minhas aulas de literatura, e aí aquele livro foi ficando melhor na minha cabeça, cada dia que eu pensava, porque realmente, cara, ele dá a volta completa. É perfeito. É incrível, assim, quando chega no final. Nossa, e daí conecta tudo, mas tanto quer voltar, ler desde o começo, aí tu fica... Nossa, é muito bom, assim, é muito incrível. É demais mesmo, muito genial, né? Gabriel Garcia Marques.
E aí, também lembrei de um final, que é um livro contemporâneo maravilhoso, incrível, que é o Partenon Místico, e o final, assim, de como termina aquele livro, enfim, todas as coisas que acontecem, assim, eu ficar, gente, tanta aventura, e meu Deus, trolho, por quê? Mas é incrível também, é um final bem memorável, assim, quando eu pensei. Eu chorando por causa de robôs. Mais uma vez. Mais uma vez. E quando você estava falando aí de última frase, lendo Memórias Póstumas, lembrei também de última frase de Colapso, que eu também tatuei na alma, jamais vou esquecer. Deus nos livre da esperança trazida por urubus. Você é perfeita! É um final que é esperançoso e não é, porque afinal a gente tá no fim do mundo, né? Tá no colapso. Mas ele é esperançoso, mas ao mesmo tempo, Deus nos livre da esperança trazida por urubus. Frase de Camargo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, a Biblioteca do Lobo comentou. Olha, estou muito surpresa. Como assim só você gosta desse livro? A gente ama esse livro. A gente não traz desse livro. A gente só fala desse livro. E todos os outros no Enéas, porque a gente é dessas. A gente acabou de ler Serpente... Quer dizer, Thaís acabou de ler Serpente e Serafins. Eu tô na metade e vem surpresa aí. Se você gosta de Enéas Tavares, continue nos acompanhando aí nos próximos episódios, que vem surpresa aí. Ai, nossa, ela foi tão misteriosa agora. Fui muito misteriosa. Sempre, tal qual o Grupo Secreto, que eu sempre conto os livros secretos. Mas parte não é incrível, né? Eu chorei por causa do trolo. Eu e meu problema sério em chorar por robôs. Gostar dos capeta. Duas coisas que eu faço. Eu gosto de demônio e choro por robôs. Esses dias eu tava pensando que eu queria uma continuação, um outro livro de Enéas, com o Partenon Místico, mas com a mesma vibe de Partenon Místico, porque lição de anatomia é muito triste, é muito bad. E Serpente e Serafins também não tem nada a ver. É, não tem nada a ver com Partenon. Assim, todos são maravilhosos, incríveis, mas assim, é que eu amo tanto Partenon. Diga, Stephanie. Pergunta, Fia. Mas foram esses finais que eu lembrei. Eu também. Acho justo, acho digno esse que você falou. Menos de Grande Sertão, não sei opinar porque eu não li. É maravilhoso. Ah, senhora. É que era uma pessoa que não quis se identificar ou dar o presente, Stephanie. Mas eu te conto no privado, se tu quiser saber. Thaís estava boiando, é porque eu fiz o unboxing. Unboxing. Aí a pessoa... eu tô aqui. Quem é a senhora cantando? Aí a pessoa não se identificou, mas o nome, porque é ela do outro grupo lá. Mas não... tá. Rodada final, Thaís, com mais livros que você acha que tem cara de primavera e não incluiu aqui, ou que você tem vontade, que já leu ou que tem vontade de ler. Parei. Não consigo lembrar de mais nada. Não consigo. Já deu Eu tenho o que eu quero ler, que é o Lar Docimar. Lar Docimar, tá certo. Que é da minha autora favorita, que eu nunca li. Já que você indicou todos da Emily Henry, eu preciso ler Emily Henry. Eu quero muito da Emily Henry, tá? Já que a Luísa falou que todos eles têm cara de primavera, ela colocou um em cada desafio. Então é uma coisa, é um defeito de caráter meu literário, porque eu não li nada dela ainda, apesar de ter 4 livros. É sério, ó, tem Loucos por Livros, De Férias com Você, Leitura de Verão e Uma Vida e Tanto. Gente, novembro vamos ler, Stephanie disse. Isso, eu amo. A gente joga assim, me joga pra frente, né? Eu tava porque outubro já tá... Olha outubro, ó, não vou mostrar qual é, mas já tá ocupado outubro. Ontem eu tava combinando livros pra 2026, assim, eu já tô... Lembra que a gente combinou um pra setembro? Lembro do mapa dos corações eu segui fingindo demência. Eu não sei, acho que a Marília esqueceu. Será que ela esqueceu? Ela já leu. Ou ela leu antes sozinha, porque ela faz essas coisas. E não contou pra ninguém, pode ser. Eu comprei esse livro só porque vocês disseram que iam ler também. Ainda bem que tava barato, tá tudo bem, gente. Tá na minha pilha de romance. A Victoria falou...
Comprei, não nego. Leio quando puder. É isso. É sobre. Resumo da minha vida. Nossa, mas a Catherine Hyde, gente, todos os livros dela, assim, e eu consigo encaixar em cada estação, em todas as tags. Em estação, sim, eu falo que eu vou ler o livro dela. Muito bom. Esse foi acho que foi o último. Enfim, aí lembrei de um que eu li e eu esqueci de encaixar em outros, mas é só isso, gente. Eu vou terminar, prometo. Mas só porque ele é muito colorido, ele tem uma vibe, assim, muito pra cima, mas... Enfim, só garotos. Nossa, isso eu tenho, não li. Maravilhoso. Ele tem uma vibe muito rock and roll, mas faz 84 anos, não li. Uma vibe mais alegre, assim, sabe? Contra a cultura. É muito bom. Gente, amo. Legal. Eu amo esse livro. Sou viciada. E essa capa é muito linda, né? Esse roxo e amarelo. Eu amo essa questão da tag, eu tenho ela. Que isso combina, gente. Sabe? Sim, é linda. Concordo. Muito bom, gente. Eu amei nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigada, galera. Muitas indicações. Aproveite quem está nos ouvindo também para indicar quais livros com vibe de primavera vocês acreditam para a gente ler, assim, muito em breve, em novembro, na próxima primavera, daqui 10 anos. Enfim, gente, mas a gente sempre espera as indicações de vocês e acompanha. E é isso. Até semana que vem. Beijo, muito obrigada a todos. Beijos. Tchau. Tchau. Até mais. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.